Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Rodrigo de História e vamos iniciar uma aula sobre a Revolução Russa. É o conteúdo que vocês estão acompanhando lá no Centro de Mídia. Então eu fiz essa gravação aqui para vocês terem mais ou menos uma noção sobre o que foi a Revolução Russa. Então vamos dar início. Para vocês, o que é revolução? Então a gente tem que pensar, o que é a revolução? Por que ocorreu tantas revoluções no mundo? Será que a revolução ela é uma coisa benéfica? Será que a revolução é uma coisa ruim? Dependendo do ponto de vista, o que é revolução para vocês? Então eu coloquei alguns conceitos sobre revolução aqui. Primeiro, a revolução ela é um movimento insurreal, ou seja, ela é uma revolta contra o poder estabelecido. Então, se nós temos um poder estabelecido, como que esse poder ele está sendo desempenhado? Será que ele está agradando a população? A revolta ela pode ser uma sublevação, um motim, ou seja, a revolta e a revolução elas têm mais ou menos que o mesmo sentido. Então, para que haja uma revolução, tem que haver uma revolta. Um ato ou um efeito de revolucionar causa mudanças profundas. Então, quando a gente faz uma revolução, a gente vai ocasionar a mudança, seja ela econômica, seja ela social ou seja ela política, que no caso, a revolução, ela sempre vai se basear na política. E o quarto aqui que eu coloquei é o conjunto de alterações bruscas e profundas nas estruturas políticas, econômicas e sociais. Foi o que eu acabei de comentar para vocês. Esses aqui são alguns representantes da Rússia e da União Soviética. Então, a primeira imagem aqui, nós temos o Nicolau II. A segunda imagem é a imagem do Lenin. A terceira imagem é a imagem do Trotsky. E a quarta imagem é do Joseph Stalin. E essa quinta imagem aqui, eu vou deixar que vocês pensem aí. Quem será que é essa quinta imagem? Esse cara aqui, ele está atualmente governando a Rússia lá. E há uns dias atrás eu ouvi uma notícia que ele quer estender o mandato dele até 2036. Para vocês verem que a União Soviética, num certo período, ela chegou ao fim. Só que o sistema de poder exercido lá, ele perdura até hoje. Esse aqui é o Vladimir Putin. Então, o que a gente tem que refletir sobre a questão da Revolução Russa? O que significou essa revolução? Quais foram os antecedentes da Revolução Russa? Por que aconteceu a revolução em meio à Primeira Guerra Mundial? Quais foram os desdobramentos dessa revolução? Ou seja, quando aconteceu a revolução na Rússia, o que aconteceu após isso? Aqui eu fiz um pequeno resumo em tópicos. Então, você veja, a Rússia, ela vivia uma monarquia absolutista governada por um czar antes da Revolução. Foi criado um partido comunista para se opor a esse governo do czar. Esse partido ele era formado pelos mencheviques e os bolcheviques. Nós tivemos, anterior à Revolução Russa, uma guerra contra o Japão, que isso trouxe algumas questões que prejudicaram principalmente o Nicolau II. Nós tivemos esse fato que foi importantíssimo também para que a oposição ganhasse poder e o Nicolau II ele perdesse a popularidade que ele tinha, que é chamada de Domingo Sangrento, a criação da Duma, que é uma espécie de parlamento, e sindicatos dos trabalhadores, que lá na Rússia que vai ter o início dessa questão dos trabalhadores se reorganizarem e formarem um sindicato. E no caso lá na Rússia era chamada de sovietes. Então vamos lá, a pré-revolução russa. Vamos voltar lá no século XIX. A Rússia, pessoal, ela era considerada um país atrasado em relação às demais. Ela vivia basicamente o feudalismo. O que era o feudalismo? Nós tínhamos aqueles senhores feudais que eles possuíam a terra e nessa terra os servos trabalhavam para os senhores feudais e parte da produção que esses servos produziam, eles direcionavam aos senhores feudais. Então, em pleno século XIX, onde aconteceu a Revolução Industrial, que principalmente Inglaterra, ela vai se desenvolver industrialmente, a Rússia ela estava bem atrasada em relação a esses países, em relação às grandes potências do século XIX, que eram Inglaterra e França.
Quando o país ele está nessa situação muito crítica, 80% da população ela é analfabeta. Então vejam, a Rússia ela era um país muito atrasado. Nós tínhamos o imperador que era o imperador Alexandre II, que exercia o poder absoluto na Rússia, inclusive sobre a Igreja Católica Ortodoxa, ou seja, até mesmo a igreja ela tinha que seguir as ordens do czar. Quem mandava na Rússia era somente o imperador, o czar. A igreja ela não tinha liberdade, ela não podia fazer as coisas a não ser que o czar Alexandre II autorizasse. Aí você vai ter uma guerra entre a Rússia, Inglaterra e a França, que vai prejudicar mais ainda a Rússia. Então o que o Alexandre II tem que fazer? Aí ele abole a servidão, ele aboliu, ele acaba com a servidão, ele vai vender algumas terras para os camponeses e vai ocupar novas áreas agrícolas. Fazendo isso, ele consegue desenvolver a Rússia. A Rússia ela se desenvolve industrialmente e ela vira uma grande exportadora de grãos. Então, nesse período, pós a guerra contra a Inglaterra e França, que foi chamada da Guerra da Crimeia, o Alexandre II ele acaba com esse sistema feudalista, abole a servidão e desenvolve mais industrialmente a Rússia. Aqui nós temos os dois partidos que surgiram lá na Rússia. Os partidos comunistas, o Partido Comunista, que ele tinha duas vertentes. Quando eu falo duas vertentes, que eles tinham duas visões. Então, nós tínhamos o bolcheviques, que era chamado de maioria, e a maioria era formada por camponeses e trabalhadores, industriais. Quem comandava os bolcheviques eram o Lenin e o Trotsky. Então, o Lenin ele era um seguidor das ideias de Karl Marx, e na cabeça do Lenin, para que a população vivesse bem, eles teriam que instaurar o socialismo e o comunismo na Rússia, porque o capitalismo ou esse absolutismo monárquico só prejudicava o pessoal. Então o que acontecia? Eles acreditavam na aliança entre os operários e os camponeses para conseguir a derrubada do czarismo e dessa maneira implantar o quê? O socialismo. Implantar o socialismo na Rússia. E o poder seria atingido por uma revolução, ou seja, uma mudança de governo, e futuramente instaurar uma ditadura do proletariado, ou seja, instaurar uma ditadura dos trabalhadores. Já os mencheviques, que era a minoria, eles eram liderados por Kerensky e Martov, e eles defendiam o socialismo. Mas para chegar no socialismo, primeiro eles teriam que implantar o capitalismo e seguir de forma gradual. E esse poder seria atingido com reformas do capitalismo, o voto e aliança na burguesia. Então vejam, a burguesia ela tinha um pensamento diferente dos camponeses e dos trabalhadores. Então os camponeses e os trabalhadores acreditavam numa ditadura do proletário, já a burguesia ela acreditava numa aliança entre as classes sociais para que o país vivesse uma harmonia. Aí em 1904, pessoal, a gente vai ter a Guerra Russo-Japonesa. Essa guerra é um conflito entre a Rússia e o Japão para anexar os territórios da Coreia e da Manchúria. Nesse período, eles vão disputar esses dois territórios aqui. Lembra lá da questão do imperialismo na África e na Ásia que a gente trabalhou no primeiro bimestre? Então tem a ver com aquela questão da Conferência de Berlim e etc. Então, Rússia e Japão vão disputar o território da Manchúria e da Coreia. Hoje, esse território é uma parte do nordeste da China. Então, a Manchúria ela representa um pedaço da China. E o que aconteceu nessa disputa? Como a Rússia ele era um país atrasado, consequentemente ele tomou um couro do Japão. Então, olha lá, a humilhação da derrota acirrou os ânimos contra o czar. Então, veja, quando a Rússia perde esse conflito contra o Japão, o pessoal já não está aguentando mais o poder do czar. Então, o que eles vão fazer? Vão se reunir e vão até
o palácio solicitar algumas benfeitorias do czar, vão reivindicar algumas colocações, eles vão pedir algumas coisas ao czar Nicolau II. Só que quando chegam lá, o que acontece? Vai acontecer o que vocês estão vendo na imagem aí. Acontece o Domingo Sangrento. Então, esses operários, esses familiares liderados pelo padre Jorge Gapon, eles vão até o Palácio de Inverno em Petersburgo e são recebidos a bala pelos soldados do czar. Reza a lenda que o czar nem sabia dessa situação, que o czar não estava lá, que ele tinha viajado com sua família. Outros já falam que foi o próprio czar que mandou descer a lenha nos manifestantes. Então, os soldados amedrontados com aquele mundo de gente, aquele mundaréu de pessoas chegando lá até o Palácio do Inverno, eles vão abrir fogo contra esses manifestantes e 200 manifestantes acabam morrendo. E esse episódio é chamado de Domingo Sangrento por conta desse acontecimento muito triste que aconteceu lá na Rússia. Quando o czar ele sabe quando ele é avisado do ocorrido, ele vai ter que mudar sua forma de governar. Então, por uma grande pressão popular, a pressão da burguesia, a pressão dos camponeses, a pressão dos trabalhadores, ele acaba criando um parlamento russo. Esse parlamento é chamado de Duma, o parlamento russo, que vai dar algumas concessões para, principalmente, os camponeses e a burguesia. Porém, o poder do czar ele ainda vai continuar, ele ainda continua mandando. Então você vê, de 1907 a 1914, com a criação desse parlamento, houve uma tranquilidade, entre aspas, e uma alta no crescimento industrial e os camponeses ganharam terras. Então, nesse parlamento, ao criar esse parlamento, o czar Nicolau II ele acaba cedendo algumas feitorias para esses camponeses e esses trabalhadores. E nesse período, a Rússia ela acaba ficando numa situação menos ruim, vamos dizer assim. Só que aí o que acontece? Vem a Primeira Guerra Mundial. Aí, com o advento da Primeira Guerra Mundial, o que acontece? Começa uma desorganização da economia russa, porque vejam, a Rússia ela estava se levantando industrialmente, aí logo já vem a Primeira Guerra Mundial e ela tem que entrar na Primeira Guerra Mundial. Então, começa a desorganização econômica, as pessoas começam a passar fome, a pobreza aumenta, e com isso eles têm que racionar comida, senão todo mundo vai passar fome. Então começa a ter um racionamento de água, começa a ter um racionamento de comida, e os saques começam a acontecer. Aproveitando disso, os que eram opositores ao governo do Nicolau II, eles começam a se aproveitar dessa situação. Então eles começam a fazer passeatas e eles começam a fazer protestos contra o czar. Isso vai ocasionar o quê? Acaba ocasionando a renúncia do czar Nicolau II em 1917, diante da pressão popular e a pressão dos bolcheviques e dos mencheviques. Só que aí, pessoal, é instaurado um governo provisório. Esse governo provisório vai ser instaurado pelos mencheviques. Lembra que eu falei lá da burguesia? Que era a minoria. Então, eles destituem o czar Nicolau II do poder e eles assumem o poder em fevereiro de 1917. Só que, ao assumir o poder em 1917, eles começam a adotar algumas medidas. Quais são essas medidas? Eles vão anistiar os presos políticos. Eles dão liberdade de imprensa, porque até então não existia liberdade de imprensa, só era falado o que o czar Nicolau II queria. E ele também vai reduzir a jornada de trabalho das pessoas para 8 horas, porque até então os trabalhadores eles tinham que trabalhar de 16 a 18 horas por dia. Então era muito pesado o horário de trabalho deles, era muito extenso. Então, uma das reivindicações foi diminuir essa jornada de trabalho das pessoas. Essas medidas elas agradam a burguesia, no entanto, os camponeses e os operários não vai agradar muito, porque o lema dos camponeses e dos operários era:
paz, terra e pão. Então eles queriam paz, eles queriam terra e eles queriam pão. Então eles queriam a paz, nesse momento acabaram conseguindo. Terra ainda não. E o pão que eram melhores salários. Então isso não agradou muito os camponeses e os trabalhadores. E aproveitando disso, o que vai acontecer? O Lenin e os bolcheviques, eles vão começar a ajudar. Eles são os porta-vozes dessas reivindicações. Juntamente com os sovietes, que eu falei lá no começo, que era os sindicatos dos trabalhadores, eles começam a se organizar politicamente. Eles começam a representar os interesses dos trabalhadores. Então, com essa representação dos trabalhadores, com esse apoio dos trabalhadores, eles vão se opor a esse governo provisório. E o que acontece? Os bolcheviques, eles entram em conflito contra os mencheviques. Então, acaba tendo uma guerra civil. Então, vejam, em 1917, o czar Nicolau II é destituído do poder, começa-se um governo provisório liderado pelo Martov. No entanto, esse poder provisório ele vai perdurar até outubro de 1917. Por quê? Eles vão entrar numa guerra civil, o exército branco formado pelos mencheviques contra o exército vermelho formado pelos bolcheviques, e vai haver essa guerra civil lá na Rússia. Depois disso, o que vai acontecer? O Lenin, ele acaba assumindo o poder, os bolcheviques vencem e o Lenin assume o poder na Rússia, e ele começa a realizar o sonho desses camponeses e dessas camadas populares. Então o que ele vai fazer? Ele vai tomar as terras da igreja, da nobreza e da burguesia. Ele, tudo que tinha fábricas, lojas, bancos, ele vai estatizar tudo, vai ser tudo pertencente ao Estado. Então, a partir do momento que o Lenin assume o poder na Rússia, ele implanta o socialismo. Tudo que era propriedade privada, ele toma para o Estado. Então, vejam, a liberdade e a igualdade. Essas eram ideias que o marxismo social, ele propaga, que nós tenhamos liberdade e tenhamos igualdade social. Então, para criar essa igualdade entre os homens, não deveria existir propriedade, ou seja, a propriedade deveria ser de todos. Então, nesse momento, num primeiro momento que o Lenin assume o poder, ele tenta pregar isso. No entanto, pessoal, por conta das dificuldades que surgiram pelo seu governo, ele acaba mudando esse pensamento marxista, ele acaba distorcendo isso e acaba virando o quê? Mais um governo autoritário. Esse governo autoritário parecido com o que era disseminado pelo Nicolau II. Então, acaba se distanciando daquela ideia que todos nós vamos ser livres e iguais. Infelizmente, o que era pregado pelo marxismo lá, liberdade e igualdade, e propriedade coletiva, ou seja, não ter propriedade privada e sim uma propriedade de todos, isso aí acaba por terra por conta do autoritarismo desempenhado pelos bolcheviques. Só que em 1921, ele tenta melhorar a economia na Rússia, ele tenta desenvolver melhor essa economia. Então ele vai criar a chamada NEP, Nova Política Econômica. Então o que ele vai permitir? Ele permite que novos negócios sejam abertos, negócio pequeno. Ele vai permitir que essas pessoas possam abrir seus negócios. Ele vai produzir para vender o mercado grande. Ele vai criar grandes empresas estatais. Ou seja, um exemplo, a Petrobras. A Petrobras é uma grande empresa estatal, então eles criaram lá algumas empresas estatais para tentar suprir o consumo do povo, para suprir o consumo da sociedade. E essas medidas implantadas pelo governo bolchevique vai ficar conhecida como a tal da NEP. No entanto, pessoal, nas cidades os grandes empresários lucravam com essa nova economia e isso fortaleceu o aumento das desigualdades. É a questão do capitalismo, né? Eu tenho a propriedade, eu contrato sua força de trabalho, eu vou ganhar 10 vezes o que você ganha. Então,
essa ideia de igualdade e liberdade ela acaba caindo por terra. Por quê? Porque alguns empresários lucravam e a sociedade continuava na pobreza. Aí você vai ter o totalitarismo do Partido Comunista. Ou seja, eles vão começar, aquele autoritarismo vai se tornar um totalitarismo. O que eles vão fazer? Eles começam a proibir os sindicatos que eram contrários ao governo de funcionar, Eles vão começar a censurar a imprensa, tudo que é passado para a imprensa vai ser comandado pelo Partido Comunista, e ainda você tem uma coisa muito triste que acontece, porque o Lenin ele acaba ficando doente e morre em 1924. Aí você tem a disputa do governo entre Trotsky, que era o chefe do exército do Lenin, e o Stalin. Então os dois começam a disputar o poder. No entanto, quem vai sair vencedor é o Stalin, por conta dos seus conhecimentos, por conta da divisão entre os poderes, entre essas duas pessoas. E o Trotsky ele vai ser expulso da Rússia e vai morar no México. E quem assume o poder em 1924 é o Stalin. E ele implanta a ditadura do proletariado. Mas, quando o Stalin ele chega ao poder, ele faz algumas coisas boas. O que ele vai fazer? Ele vai desenvolver industrialmente a Rússia. No entanto, para que isso seja feito, o que ele vai fazer? Ele vai tomar todas as terras de volta dos empresários, dos camponeses, ele vai estatizar tudo e vai obrigar esses camponeses a trabalhar para ele. Então, vejam, para que esse sistema implantado por Lenin, Trotsky e por Stalin, eles voltam lá ao que o Nicolau II fazia. No entanto, essa medida utilizada pelo Stalin, ela acaba dando certo, porque a situação na Rússia ela melhora. Então vejam, nas fábricas os operários foram proibidos, sob ameaça de morte, de fazer greve ou mudar de emprego. Então, ou seja, você não podia se reunir para fazer greve, ou você não podia pedir demissão e ir para outro emprego, porque se você fizesse isso, você seria assassinado. Então, esse totalitarismo que foi implantado pelo Stalin, ele mantinha um rígido controle sobre a imprensa e sobre a cultura em geral. E além disso, que eu esqueci de falar, que eu deveria ter falado isso, a Rússia ela muda de nome, ela se torna URSS, que é a sigla que significa União das Repúblicas Sociais Soviéticas. Ou seja, aquele bloco de países que formavam aquele pedaço onde a Rússia estava instaurada, todos eles se tornam socialistas. Então você vai ter 15 países que são considerados países socialistas. Além da Rússia, você vai ter a Ucrânia, vai ter a Bielorrússia, vai ter o Uzbequistão, Cazaquistão, Geórgia, Azerbaijão, Lituânia, Moldóvia, Letônia, Quirguistão, Tajiquistão, Armênia, Turcomenistão e Estônia. Então, pessoal, todos esses países aqui, eles eram socialistas até 1991. A partir de 1991, quando a Rússia ela quebra, ela acaba, então esses países eles se separam. Mas vejam, no período entre 1956 a 1991, todos esses países aqui eles vão formar o bloco soviético. Então dá para ver aqui no mapa aqui, ó, ano de incorporação. Então vocês veem o tamanho da Rússia aqui. Ela era uma região muito grande, né? Ela tomava boa parte aqui do continente. E perto dela você tinha os países que eram menores e acabaram se tornando socialistas por conta da influência da Rússia. Aqui, ó, vocês que tiverem mais interesses, assistam essa aula no YouTube aqui, que o professor lá, ele faz uma explicação mais ampla sobre o assunto e é muito interessante. Beleza, pessoal? Eu não sei se ficou muito extenso aí, que é o primeiro vídeo que eu estou gravando. É mais para ter uma noção mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Aí falem se vocês gostaram ou não, para a gente estar sempre melhorando aí, tá? Façam as atividades que eu vou mandar para a coordenação. E muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.